E como foi que nós passamos de uma era absolutamente otimista, baseada nos valores da modernidade e que animaram inclusive as revoluções socialistas, à era da pós-modernidade, onde o que reina é o hedonismo, o egoísmo e o culto ao ego, certo? O culto a si próprio em detrimento dos outros. Bom, primeiramente, essa passagem se deve, sobretudo, a uma leitura ingênua da história do liberalismo, porque aqueles que acreditam que o liberalismo foi, na prática, aquilo que pregaram seus filósofos, sejam os filósofos iluministas da sociologia, sejam os iluministas da economia, sejam os iluministas da antropologia. Aqueles que acreditaram com força no relato da modernidade, do progresso técnico através pura e simplesmente da iluminação pela razão, eles ignoraram durante muito tempo o fato de que o liberalismo, que foi plenamente praticado na Europa Ocidental, em países como a Alemanha, primeiramente, né, a Inglaterra, a Alemanha e a França, sobretudo, os pilares das revoluções liberais, eles ignoram que todo este liberalismo, para poder ser praticado, para poder obter sucesso, foi necessariamente baseado em uma história de exploração, de colonização, de imperialismo e de escravidão. Portanto, o ideal liberal ele só poderia se realizar em uma pequena parte do globo terrestre. Esta pequena parte do globo terrestre detinha o poder da narrativa dos fatos. Então, o que aconteceu foi, primeiramente, uma visão ingênua da leitura histórica do que foi o liberalismo e, a partir da decepção da narrativa, a partir da decepção com a narrativa do que foi o liberalismo, começou-se a caçar as outras histórias com uma espécie de régua moralista. Aí se chega na avaliação da experiência socialista da União Soviética. A experiência socialista da União Soviética, como qualquer, e aí eu preciso falar para os românticos de plantão, que toda mudança de sociedade, ela foi permeada de violência, ela foi permeada de morte, ela foi permeada de injustiças. É assim que nós queremos que seja? Não, nós não queremos que seja assim. No entanto, a história mostra pra gente que isso ocorreu dessa maneira. Isso significa justificar? Não. Mas isso significa que nós devemos abandonar o legado do que essa história ofereceu para a gente. Por exemplo, o que o Marx fez com o iluminismo, com o liberalismo, não foi jogar na lata do lixo, foi aproveitar aquilo que lhe havia sido oferecido, por exemplo, o desenvolvimento de novas máquinas e novos equipamentos, como uma forma de olhar para o horizonte em que o homem não precisaria trabalhar durante 18 horas, entendeu? Em que os meios de produção seriam controlados por outras entidades que não os patrões. Só para dar um exemplo. Bom, nesse sentido, eu vou... essas minhas análises são baseadas em textos e eu vou colocar todos esses textos na descrição, no primeiro comentário fixado, certo? Mas uma questão problemática é a ausência de um posicionamento crítico de alguns pós-modernos sobre os rumos tomados pelo capitalismo atualmente, em razão da alegada impossibilidade de pensar o sentido da história com base numa perspectiva de totalidade. Os pós-modernos alegam
que nós não temos mais a capacidade de pensar a história como um todo. Portanto, nós somos obrigados a pensar o fragmento e a partir daí, como é que eu posso falar? Semear o divisionismo, certo? Semear o fragmentarismo e, portanto, matar a união. Corre-se o risco de se incidir numa lógica da presentificação. Só o que interessa é o presente, o agora. Desconsiderando-se a emancipação histórico-social como projeto e como possibilidade coletiva. Ora, o que é o pós-modernismo, senão a desconsideração da emancipação histórico-social como um projeto social e coletivo? Ele é a desconsideração de tudo que é coletivo. E ele é a apologia daquilo que divide, ok? Bom, a década de 60, ela é considerada o marco temporal do surgimento dos indivíduos. Ou seja, é como se na década de 60 as pessoas estivessem cansadas de ser um só, cansaram de ser classe, e agora querem ser indivíduos com todas as suas particularidades afloradas. Para Jameson, um autor que escreve a esse respeito, surgem novas categorias sociais: mulheres, minorias, marginais, juventude. O lema, por exemplo, da revolta de maio de 68 na França é que é proibido proibir. É proibido proibir. Cabe tanta coisa dentro deste lema que não vale nem a pena adotá-lo, certo? Por inúmeras razões teóricas e práticas, certo? Entrando num outro texto que se chama Pós-Modernidade e Mercado Informal de Drogas Ilegais, o jovem na criminalidade, a gente vai entender como essa razão pós-moderna do individualismo e da falta de perspectiva coletiva para o sujeito, ela pode ser avaliada tanto a partir da perspectiva de uma classe média, como pela perspectiva de uma classe baixa, certo? E até pela perspectiva de alguém que ocupa hoje os mais altos escalões da sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade neoliberal, capitalista, burguesa. E no Brasil, um capitalismo dependente e rentístico, certo? Em outros vídeos eu posso explicar sobre isso, explicando mais especificamente sobre a questão econômica. Esse texto ele analisa o contexto geral do pós-modernismo hedonista, mas ele adentra especificamente na questão dos jovens no crime do mercado informal de drogas. E aí tem uma frase nesse texto que ela fala sobre especificamente a situação desses jovens, mas que tem um aspecto que a gente pode, digamos assim, espalhar para outras áreas. O trecho diz o seguinte: a visibilidade imediata e ruidosa é alcançada por meio do poder e temor provocados pela ostentação de armas para esses jovens, né? As quais canalizam uma revolta insignificada, porque despida da capacidade de transformação política, social e até mesmo subjetiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, quando ele diz que canalizam uma revolta insignificada, quer dizer que esses jovens não têm motivo de se revoltar? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que o caminho que essa revolta segue é um caminho que não levará a transformações significantes socialmente, economicamente e até mesmo subjetivamente. Então, do ponto de vista das ideologias pós-modernas, assim como a situação destes jovens em situação de tráfico, certo? De mercado informal de drogas, é possível analisar isso como revoltas insignificadas, porque despidas não têm a capacidade de realizar uma verdadeira transformação. Se assim tivessem, talvez não fossem financiadas, inclusive, pelo capital, determinadas revoltas, ok? O que é mais? Estou com minhas anotações aqui para fazer... E esse sentimento de solidão, certo?
que é o motor da adesão a essas ideologias, ele causa uma limitação da empatia como prática social e até como prática militante, porque hoje, se vocês prestarem atenção, militância virou sinônimo de divisão, porque se você é militante, na realidade você é um militante fragmentário. É difícil, existe, mas é raro atualmente pensar em militantes que oferecem uma perspectiva do todo, uma metanarrativa. E, aliás, aí consiste em um dos maiores erros da esquerda contemporânea. Por quê? Porque a direita, por mais que ela tenha inúmeros defeitos, ela tem gurus, certo? Que, bem ou mal, e nesse caso mal, mas conseguem oferecer uma perspectiva de totalidade, no sentido de que eles falam das questões individuais, eles perpassam as questões locais, regionais, nacionais, mundiais e até espirituais. Eu estou falando do senhor Olavo de Carvalho, que não é um exemplo a ser seguido, mas é a síntese daquilo que a direita precisa para estar unida, para acreditar que existe um projeto, certo, de emancipação coletiva. O Olavo de Carvalho é muito inteligente nesse sentido, certo? Por mais que ele seja um grande charlatão teórico, mas ele capilariza isso. E ele ganha setores da sociedade que não são só os ricos, que não é só a burguesia, isso é necessário dizer, ok? Onde era que eu estava aqui? Vamos lá. Vamos lá, porque coloquei muita anotação aqui que realmente não... Bem, na modernidade, tem uma par de pensamentos interessantes. Por exemplo, o pensamento do filósofo Immanuel Kant, que diz que a ideia de liberdade é poder tomar decisões sem que estas decisões sejam determinadas por nenhum afeto. Ou seja, você conseguir, diante de qualquer situação, abstrair e olhar como se você não estivesse dentro da situação, né? Isso alimentou muitas ilusões de que a liberdade guiada pela ciência, né, conseguiria substituir o lugar da religião na sociedade. Mas o que a gente vê na prática é que ninguém é capaz até hoje de tomar uma decisão abstraindo-se completamente da situação na qual ela se encontra imersa. Esta pessoa se encontra imersa. Vamos lá. Sobre a passagem do otimismo moderno ao hedonismo pós-moderno, a gente verifica que passou-se de um culto ao ideal da razão humana. O mais importante disso é esse pensamento do filósofo Kant que eu falei. Passou-se disso e ao culto da felicidade coletivamente partilhada, que apontavam para um futuro. Passou-se disso a uma adoração do real, do sensível, do prazer carnal, talvez. Do prazer carnal no sentido também da utilização de psicotrópicos e de coisas que alteram a consciência. Fincado no presente de um gozo individualista, sem projeções, próprio de uma sociedade que deixou de se focar na produção para se sustentar no máximo de consumo. E isso é muito interessante porque parece ter relação direta com o avanço da tecnologia. Mas antes disso ter relação direta com o avanço da tecnologia, isso tem relação mais direta com a maneira como a sociedade lidou com esse avanço de tecnologia. Por quê? Os Estados Unidos, como figura representativa do Ocidente, a partir dos anos 1970, as empresas norte-americanas, sobretudo as multinacionais, começaram
a pegar as suas fábricas, suas máquinas, seus equipamentos e deslocar para o leste asiático, sobretudo para a China, porque lá a mão de obra era mais barata. E também porque os Estados Unidos estavam tendo déficit na balança comercial com países como a Inglaterra, como a Alemanha e como o Japão e a França também, certo? O que é déficit na balança comercial? É quando você compra mais do que você vende. Isso significa que, do ponto de vista da produtividade, ou seja, da quantidade que você produz dentro de determinado tempo, estes países conseguiam produzir mais em menos tempo e com menos trabalho do que os Estados Unidos, e é por isso que os Estados Unidos estavam perdendo esta guerra. A solução para as empresas multinacionais norte-americanas foi deslocar o seu parque industrial sem pensar nas consequências sociais que isso geraria para os cidadãos norte-americanos. E quais foram essas consequências? Que não são verificadas só nos Estados Unidos. Como eu disse, os Estados Unidos é exemplificativo do Ocidente. Os Estados Unidos sempre exportam, tudo que acontece lá, eles sempre exportam para o resto do Ocidente. Principalmente no Brasil, e depois eu vou falar, em algum momento eu vou falar sobre o Plano Real, sobre o neoliberalismo no Brasil, como ilustração disso que eu estou dizendo agora. Os Estados Unidos se transformou, portanto, numa sociedade de consumidores, depressivos, obesos e endividados. Endividados por quê? Endividados porque a indústria se deslocou, os empregos foram embora juntos e a única maneira de manter o seu padrão de consumo foi se endividando. Melhor para quem? Melhor para os bancos, ok? Até certo ponto, melhor para os bancos. E o que a gente vê é que por mais que as crises ocorram, os bancos continuam lucrando. E esse é um ponto muito importante das sociedades ocidentais. E como é que as sociedades orientais lidaram com isso? Na realidade, é preciso ter um pouco de recuo para entender como é que as sociedades orientais, a exemplo, por exemplo, da China, a exemplo do Vietnã, a exemplo da própria Rússia, lidaram com esse avanço tecnológico, porque estas sociedades que têm aumentado o seu poderio econômico no mundo, elas são sociedades com um grau de tecnologia altamente avançado, a Índia também, o Vietnã eu já falei, né? Mas o Paquistão, por exemplo. E essas sociedades são tudo menos sociedades de pessoas ociosas, certo? Então é necessário ter algum recuo a esse respeito antes de endossar discursos ideológicos que pintam que fazem caricaturas da história dessas sociedades, como eu estava falando. A leitura ingênua da história do liberalismo levou a uma condenação moralista da história da União Soviética, certo? É mais ou menos por aí. E para isso há um autor chamado Domênico Losurdo, que possui a Contra-História do Liberalismo, e o outro livro dele chama-se Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra. Eu não li até hoje obra mais interessante e mais completa, certo? Porque ele utiliza para as suas teses, ele utiliza os próprios autores liberais, ok? Ele é muito interessante, podemos discordar dele, é natural que discordemos, mas ele deve ser lido. Ele deve ser lido. Vamos lá, segundo Freud, a condição existencial humana ela é marcada pelo desamparo. Podemos traduzir como, e aí sou eu que traduzo, sofro, logo existo, certo? Mas assim, o desamparo inerente à existência humana, ele durante muito tempo foi apaziguado em grande medida pelos grandes ideais coletivos de liberdade, animados pelo iluminismo, pelo marxismo e até pelo socialismo utópico na figura de alguns anarquistas. Todos são projetos de libertação coletiva, de pensamento coletivo, certo? O iluminismo, no entanto, o liberalismo, como se pode entender, ele clareou o horizonte para aumentar a superexploração do trabalho
principalmente na periferia do sistema capitalista. E no limite, segundo os pós-modernos, ele abriu margem para o nazifascismo. E para a análise pós-moderna, o marxismo desagou no totalitarismo stalinista, que seria irmão gêmeo do nazifascismo. Então veja como a análise pós-moderna coloca-nos dentro de uma situação estreitamente negativa, pessimista e até suicida, certo? Porque a história acabou. A ideia é essa, a ideia é que a história acabou, certo? O novo, né? Por isso a valorização da juventude como uma categoria social tão importante pelos pós-modernos, o novo tem sempre razão, certo? Vamos lá, deixa eu pular um pouquinho mais aqui nas minhas anotações, porque após a queda do Muro de Berlim, o escritor nipônico estadunidense Francis Fukuyama anunciou que a história acabou, certo? E nós acreditamos, quer ver? Quer ver como nós acreditamos? Certo é que a procura ilimitada pelo gozo, e aí são termos psicanalíticos, certo? Característica marcante da sociedade de consumo, tem ampliado, por exemplo, o número de usuários de drogas que, num mundo esvaziado de ideais, como nós descrevemos, e logo um mundo esvaziado de futuro, a história acabou, procura no imediato prazer da intoxicação um escape ao vazio existencial que não conseguem significar pela falta de repertório simbólico. Ou seja, a angústia ela não consegue assumir áreas de mudanças, de alguma coisa que vai mudar a sociedade. A angústia assume outras facetas. E são essas facetas que as angústias contemporâneas e que são analisadas geralmente pela ótica pós-moderna, que é o que vigora atualmente, geram essa... elas são canalizadas normalmente por caminhos que não fazem com que nós consigamos realizar grandes transformações sociais. E esse vai ser o tema do próximo vídeo, que será baseado, sobretudo, no texto da professora psicanalista Isabel Fortes, que se chama A Psicanálise face ao hedonismo contemporâneo. Eu vou começar o próximo vídeo a partir da análise da professora Isabel Fortes, ok? Então valeu, pessoal, ficamos por aqui e apesar desse canal não ser monetizado nem nada do tipo, eu nem tenho a intenção de fazê-lo, gostaria que vocês dessem um like, certo? Se não gostou do conteúdo, dá um dislike também, não tem problema. E, se possível, se tiver uma opinião, algo a acrescentar, coloca lá nos comentários, beleza? Porque parece que quanto mais isso acontece, mais o YouTube entende que o conteúdo é relevante, mais este conteúdo aparece para outras pessoas. Ok? Valeu, obrigado e até esses próximos dias, porque eu acho que nesses próximos dias eu vou tomar bastante café e é quando eu tomo café que eu gravo esses vídeos, tá bom? Valeu!